administrador não poderá mais se comprometer àquilo que se chama de gastos continuados. Ele vai administrar durante 2 anos, ele assume um compromisso por 5, 6, sem prever as fontes, o que faz com que quem vier a suceder esse administrador tenha que pagar pelo gasto que não foi feito por ele. Só para que se tenha uma ideia, o governo federal, nesses últimos anos, depois que eu assumi o governo da República, assumiu dívidas de estados e de municípios que vão a cento e tantos bilhões de reais. Isso não foram gastos feitos pelos atuais governadores, nem pelos atuais prefeitos. São gastos que vêm de longe e que, num dado momento, nós temos que assumir essa dívida para que os estados possam ser solváveis. E isso pesa, porque é aí que se paga os juros. Então, a maneira de combater o pagamento de juros é não fazer dívidas para as quais não haja recurso previsto. Nesses últimos anos, tanto os estados como os municípios e a União, nós temos nos esforçado muito para restringir os gastos. E se tem conseguido. Ainda no ano passado, tivemos um superávit no gasto dos governos, nos 3 níveis de governo. Mas é preciso que se faça isso de uma maneira mais consciente, que se faça isso não como nós temos feito até agora, que é fechando as torneiras, às vezes com gastos já comprometidos e prejudicando programas de governo. Ora, se os administradores públicos forem previdentes, eles só vão se comprometer a fazer obras ou serviços para os quais eles tenham já recursos disponíveis. Então, é uma lei importante, porque aumenta a responsabilidade do administrador público. E há uma outra lei no Congresso Nacional que pune aqueles que transgridem essas leis. Nessa primeira lei, já existem, do ponto de vista administrativo, certas restrições. Por exemplo, o governo federal não vai mais poder fazer o que fez até agora, que é de assumir gastos, compromissos de dívida dos outros níveis da República. Então, já existem restrições nesta lei, mas há uma outra lei em marcha que vai punir aquele que se endividar sem que tenha base para o endividamento. E mais ainda, nós vamos também, nesta lei, determinar, já está lá, que em ano eleitoral o administrador público não poderá aumentar o gasto com o pessoal para depois, eventualmente, deixar a conta para o seu sucessor, que não poderá fazer gastos com obras que não estejam em andamento, porque isso também pode ser uma forma de, eventualmente, enganar o eleitorado. Então, são regras muito claras, muito simples, muito diretas e muito efetivas. É óbvio que não se trata de limitar gastos que já existem sobre pagamento de pessoal, questões de previdência, programas sociais que estão em marcha, mas esses tipos de gastos que são basicamente eleitoreiros ficarão proibidos. E se o esforço que foi feito nesses últimos anos pelo Executivo tem sido grande, não necessariamente os legislativos e o Judiciário têm participado do mesmo esforço. Esta lei agora limita também a quantidade de recursos do orçamento que pode ser gasta pelos Legislativo e pelo Poder Judiciário. Se isso no plano federal não é um problema, porque o gasto do Legislativo Federal e do Judiciário Federal é de pequena monta em comparação com o gasto do Executivo, é um sério problema para muitos estados da Federação, que têm, às vezes, 20% do seu orçamento comprometidos pelo pagamento simplesmente do Legislativo e do Judiciário, sendo que o número de funcionários no Legislativo e no Judiciário é infinitamente menor do que o número de funcionários e, sobretudo, do que as responsabilidades de gasto que existem nesses outros níveis da administração. Dei alguns exemplos de por que essa lei é importante, porque ela significa uma mudança na mentalidade efetiva do administrador público brasileiro. Ela é um compromisso, mas respaldado de uma decisão do Congresso Nacional e com punição, com restrições que são bastante claras nessa matéria, para mostrar que o que está em jogo esta semana no Congresso Nacional é fundamental para o Brasil. E aproveito a oportunidade para reiterar minha confiança no Congresso Nacional, tenho certeza que aprovará a lei, e pedir que os congressistas, pois, mostrem pelo seu comparecimento maciço que eles estão do lado bom da sociedade, que é um lado que quer um país com menos dívidas, um país que não tenha que pagar tantos juros, que não tenha que fazer obras que muitas vezes não são suntuárias e muitas vezes que se iniciam sem que haja previsão de recursos e também que não se faça uma gestão demagógica em que se aceita qualquer demanda porque quem vai pagar é o próximo governante.
Eu acho que a lei merece esse empenho e por isso que eu, por intermédio dos meios de comunicação, estou fazendo essa comunicação e fazendo também este apelo aos partidos e até no sentido amplo. E me apraz dizer que partidos que são de oposição têm tido compreensão para com essa matéria, porque muitos deles estão nos governos, estão sentindo as agruras de ter de exercer a administração controlando gastos, porque a dívida veio do passado. Muito obrigado a vocês todos. Presidente, há prefeitos que argumentam que a lei é um verdadeiro ajuste, é sim o cumprimento com tarefas do FMI. Não, essa lei está em marcha há algum tempo. Imagina que eu acho que seria irresponsável pensar que é o FMI que tem que dizer que o Brasil deve ser correto, que o Brasil... Essa é uma lei de responsabilidade moral. Que eu saiba, a moral é nossa, não é da FMI.